Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Nelson e esse é o canal da verdade. Se você quer ouvir a verdade, é esse canal aqui. Peço que você já deixe aí um like, que vocês compartilhem, né? E que vocês inscrevam aí no canal para ajudar o meu canal aí a crescer, né, irmão? E mais pessoas ouvir a minha mensagem, tá, irmão? Hoje Deus me deu uma mensagem aqui muito profunda. Creio que o inferno está abalado neste momento, tá, irmão? Enquanto estava preparando aqui o embolso, aqui, né, irmão, da mensagem, preparando a mensagem aqui, o mundo espiritual estava apavorado. Que nessa mensagem aqui, irmão, vou estar desvendando o mundo espiritual para vocês. Porque existe o mundo físico, que você vê todas as coisas, e existe o mundo espiritual, aonde você só vê com os olhos espirituais, irmão. Se você não tiver os olhos espirituais, é um mundo invisível, a qual onde esse mundo existe e é real, tá, irmãos? Então vamos aqui à palavra de Deus. Fica lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, irmãos, que nos fala assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui foi o momento, né, irmãos, que Jesus estava ali no Monte do Getsêmani e ele chamou os discípulos para orar. Saiu para orar, né, irmão? Deixou os discípulos num lugar e saiu para orar. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, irmão. E ele falou para os discípulos: por acaso vocês não podem 1 hora orar junto comigo? Então Jesus voltou a orar e quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo de novo. E Jesus voltou a orar de novo. Então aqui nesse capítulo e versículo 26 de Mateus, irmão, Jesus aqui mostrou a importância de orar. Não somente de orar, irmão, também de vigiar. A importância de orar, porque quando você está orando, você está alimentando o seu espírito, irmão. Quando você está orando, você está se aproximando de Deus. Quanto mais você orar, mais próximo de Deus você vai estar. Se você não ora, irmão, você fica fraco. É como um carro. O carro sem gasolina não presta para nada. E assim, um homem, uma mulher, irmão, sem orar, ele não tem força para nada. Mas quando você levanta para orar, que seja de manhã, à tarde e à noite, Deus ele está ouvindo e Deus ele está perto de você. E aí Deus me faz lembrar de Daniel. A palavra de Deus fala que Daniel orava de manhã, de tarde e à noite. Porque ele sabia da importância da oração. Porque quando você ora, você se fortalece. Você se reveste de Deus. O seu espírito fica forte.
E o pecado, a carne, fica fraca e não sobressai a oração. Porque a palavra de Deus fala que a carne e o espírito há uma luta para um vencer, sobressair ao outro. Porque se você se alimenta muito da carne, a sua carne vai ser forte. Você vai pecar. Seus desejos vão ser mais para o pecado. Mas se você ora, o seu espírito vai estar forte. E você vai estar sempre sentindo a presença de Deus. Você não vai querer pecar. E Jesus nos deu esse ensinamento de orar sem cessar e vigiar. Porque o crente, o homem, a mulher de Deus, ele tem que vigiar também, irmão. Além de orar, não adianta você só orar e não vigiar. Não é isso, irmão? Você ora ali 10 horas, mas parece uma situação para você e você não vigiou. E o que adiantou aquelas 10 horas de oração? Então a oração é para te fortalecer o teu espírito, fortalecer sua vida espiritual e trazer mais Deus para próximo de você, para estar próximo de você, vigiar dos pecados, vigiar dos caminhos, pensamento maligno. Porque o que eu vou desvendar para você aqui, irmão, vai ser coisas tremendas. Porque assim como existe, como eu falei no começo do vídeo, assim como existe o mundo físico, palpável, que você vê. Por exemplo, se você está caminhando e tiver um buraco, você não vai cair no buraco, porque você está vendo o buraco. Né, irmãos? Se você está vendo algo perigoso, você não vai chegar até aquilo. Porque você está vendo, é palpável. Né? Mas existe também o mundo espiritual. O mundo espiritual é invisível, mas ele existe, irmão. Aonde há uma batalha, há uma luta espiritual. Que no mundo invisível, irmão, o que existe os anjos de Deus, o Espírito Santo e os anjos de Deus. E do outro lado existem os demônios caídos. Lembra lá de Apocalipse que houve uma guerra no céu e a palavra fala que Satanás foi vencido e os demônios ele levou até essa parte com ele. E Deus fala assim, ai da terra, porque Satanás está indo para lá com grande fúria, grande raiva. Porque ele foi vencido, irmão. Mas agora ele foi lançado para a terra. Ele está no mundo espiritual. Nós não vemos o mundo espiritual. Mas se você for um homem de oração, se você for um homem de orar sempre, Deus ele vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai ver o mundo espiritual. Eu estou falando para você aqui, Deus está me dando mensagem, irmão. Lembra que quando o rei da Síria foi prender o homem de Deus, o Eliseu, e cercou a casa que Eliseu estava? Você lembra? Que quando o rei da Síria mandou soldado, que ficou sabendo que o homem de Deus estava em Samaria, ele cercou a casa onde o homem de Deus estava, cercou com soldados, cavalos, armas. E quando aquele jovem que estava com Eliseu,
Ele saiu, ele se assustou. Ele se assustou, porque ele estava vendo o mundo físico. Ele estava vendo ali somente o soldado do rei da Síria cercou e ele se apavorou. Mas a palavra de Deus fala, irmão, que o homem de Deus não estava olhando só o físico. E ele fala para Deus assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que o maior que está conosco do que o está com ele. E quando Deus abre a visão do moço, vê carruagem, cavalos de fogo, soldado, anjo com espada. E ele começa a glorificar a Deus. O moço, com seus olhos físicos, estava vendo só a derrota. Que eles estavam cercados, aquele monte de soldado. Mas o homem de Deus não. Ele já estava olhando o mundo espiritual, ele já estava vendo os anjos de Deus, cavalo de fogo ali para lutar em prol deles, irmãos. Olha o mundo espiritual. Mas olha que Deus abriu a visão. E para isso que acontecer, tem que ser homem de oração, você tem que orar, buscar, vigiar, orar sem cessar, buscar uma intimidade com Deus, e Deus vai abrir sua visão, você vai estar olhando o mundo espiritual. Aí, irmão, você não vai ter tempo de sorrir, você não vai ter tempo de comer uma pizza, de ir ali no aniversário, não, porque você vai ver o mundo espiritual, e o mundo espiritual não vai te mostrar coisas boas, irmão. Você só vai ver o ataque de Satanás e Deus protegendo. Aí você vai orar mais. Por isso que Paulo falou, por este motivo me ponho de joelho para orar, para interceder. Paulo era homem de oração, irmãos. A oração é muito importante. A oração livra muitas coisas do mundo espiritual. A oração traz cura, traz saúde, a leitura da palavra, o jejum te ajuda, a vigilância te ajuda. Se você estiver vigiando, você vai ver as armadilhas de Satanás, porque o mundo espiritual existe. E muitas coisas que acontecem no mundo físico, irmão, está relacionado com o mundo espiritual. Está relacionado, irmão, com os demônios, com os espíritos que caiu do céu. Eles estão na terra. A terça parte foi para com o diabo. E é bilhões de demônios, irmão. Vamos colocar aqui, no mundo hoje, em 2025, a população mundial é de 8 bilhões e 9 de pessoas, milhões de pessoas. 8 bilhões, irmão. E a terça parte dos demônios que foram lançados, que lutaram, foram vencidos, é de bilhões e mais bilhões, irmão, ou trilhões de anjos. Tem uns 5, 10, 15, 20 anjos para cada pessoa no mundo, irmão. Para te trazer, enquanto Deus quer trazer a paz. Enquanto Deus quer trazer alegria para você, tem demônios, irmão. 10, 15 demônios por pessoas. Ou vamos colocar 2 ou 3 demônios por pessoas, irmão. Querendo te devorar, te matar. Colocar você enfermo, paralítico, cego. Fazer você ficar mudo, surdo, acabar com a sua vida.
fazer da terra um inferno para você. E se você não ora, você está à mercê de ser destruído por esses demônios. Você está à mercê desses demônios na tua vida. Mas a Bíblia fala também que os anjos acampam ao redor daqueles que o guardam e o temem. A Bíblia fala que existem anjos ao nosso redor. Se tem 3 demônios, tem 5 anjos. Se tem um demônio, tem 2 anjos para te guardar, para te proteger. Porque a palavra de Deus fala que o diabo fica ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, matar, destruir, irmãos. Se você não for de oração, se você não for de jejuar, de vigiar, o seu lar vai ser destruído. O seu filho vai ser destruído. Os casamentos vai ser destruído, o seu casamento vai ser destruído. Porque o diabo tem raiva de filho, família, casamento. O diabo não quer uma família feliz. O diabo, ele não quer você feliz. Lembra que quando o diabo foi se apresentar, os filhos de Deus foi se apresentar a Deus, o diabo entrou no meio. E Deus falou para ele: de onde vem Satanás? E ele fala: de rodear e passear pela terra. E Deus fala: tem visto o meu servo Jó, homem temente, homem fiel, homem que se desvia do mal. Deus está olhando as suas características, Deus está olhando para você. E o melhor, o diabo fala para Deus, mas também o Senhor dá tudo para o homem. O Senhor protege, tem uma cerca sobre ele. Eu não posso tocar nele, ele cresce, ele é o maior. Mas deixa eu tirar tudo dele, deixa eu tocar nele. E Deus falou assim: eu permito que você tire tudo dele, mas não toca na vida dele. O que eu entendo aqui, irmão? O diabo só pode fazer mal para você se for a permissão do Senhor. Se Deus não permitir, ele não pode tocar, ele não pode fazer mal para você. Ele teve que pedir permissão a Deus para tocar em Jó. E quando Deus permite, irmão, ele garante a sua vitória. Quando ele permite, ele está perto de você, ele não te abandona, ele não deixa você lutar, ele não dá fardo além daquilo que você suporta. Você só vai passar aquilo que Deus permitir na sua vida, irmãos. Os demônios só vão fazer aquilo que ele permitir quando você é um homem de oração, um homem fiel que busca a Deus. Mas quando você não está orando, quando você não está lendo Bíblia, quando você não está jejuando, quando você não está vigiando, você dá brecha para o seu adversário. Você dá brecha para ele entrar na sua vida. O mundo espiritual, presta atenção, o mundo espiritual, irmão. Assim como Deus tem os servos dele para orar e abençoar a terra, abençoar o povo, abençoar o seu inimigo, abençoar os seus vizinhos, o diabo também tem seus servos. Aqueles que dão a sua vida para fazer obras de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, magia negra. Isso existe, irmão. Isso existe, isso é o mundo espiritual. Pessoas que entregam ao diabo
pessoas que entregam sua vida ao diabo para fazer mal para as pessoas, para destruir lares, para jogar pessoas na bebida alcoólica, para botar doença, câncer, para botar pessoas em cadeira de roda, pessoas na cama, pessoas de todo tipo de sorte de doença. Eles querem ver você sofrer. É a inveja. E a Bíblia fala, irmão, que a inveja é pior que obra de feitiçaria. Uma inveja, irmão, que você não tem condições de saber se a pessoa tem inveja de você, que é invisível, está dentro dela. Mas se você estiver orando, Deus mostra, e você vai orar e vai repreender. Porque o mundo, irmão, espiritual é terrível. Muitas vezes tem demônios próximos de você. Muitas vezes tem demônio dentro da sua casa e você não vê. Muitas vezes a sua enfermidade, irmão, espiritual é demônios. E você não percebe, porque você não está orando. Esse vídeo hoje, irmão, vai demorar. Que eu quero escancarar o mundo espiritual para você. E falar que muitas vezes, irmão, a maioria das vezes você não precisa ir para o hospital. Porque a sua doença não é física, é espiritual, é demônio, é macumba, é feitiçaria, magia negra, é bruxaria. Isso aí você vence com a sua fé, com a sua oração, com a sua dedicação. É você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse câncer, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa depressão, eu não aceito essa tristeza, essa angústia, esse desânimo. Senhor, eu não aceito este mal sobre a minha vida, e você vai ver o mal saindo da sua vida. Você tem que crer e ter fé e orar, e você vai ver as enfermidades. Deus está mandando falar para você aí que vai me ouvir, essa mensagem, que vai me ver. Ele manda eu falar para você: o que você está passando não é físico, é espiritual. A sua enfermidade não é físico, não é para médico, é espiritual. Vai orar e Deus vai te dar vitória. Deus vai curar. Esse câncer vai sumir, essa tristeza vai sumir, essa macumba vai cair por terra, essa feitiçaria, bruxaria vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado, meu irmão. Essa doença, Deus me fala, não é para médico, é para Jesus, é para tua experiência com Deus. É demônio que está em você, colocando enfermidade, trazendo depressão. Não existe depressão para crente. Crente não tem depressão, porque ele tem Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus está mandando falar para você. 80% das enfermidades que vêm sobre a pessoa na terra é fruto espiritual. É fruto de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Pessoas que não gostam, pessoas que tiveram raiva de você. Pessoas que pegaram peça íntima de você, roupa sua, bermuda sua. Pessoas que querem ver o mal. De repente uma pessoa começa a beber, vira um bêbado, vira um alcoólatra. Isso não é normal, meu irmão. Isso é demônio. É o mundo espiritual. Há uns demônios perto de nós para nos atentar, para fazer nos sofrer. Mas se você tiver Deus,
Se você estiver orando, irmão, se você estiver orando, desculpa. Aleluia, 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 irmão. Aleluia, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmão. Desculpa aí, irmão. Tá vendo alguma coisa aqui, irmão? Desculpa, irmão. Mas Jesus está aqui no mistério. Espera um pouquinho que eu vou consertar aqui, irmão. Em nome de Jesus. Eu vou consertar e vai dar tudo certo. Eu vou consertar aqui e vai dar tudo certo, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu certo. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, irmão. Em nome de Jesus, voltando aqui, o celular caiu aqui, irmão. Mas nós vamos continuar. Vamos desvendar o inferno para você. O mundo espiritual. O diabo não quer sua felicidade. O diabo não quer a felicidade dos seus filhos, do seu casamento. Tá vendo aí, irmã? O seu marido não tá dando mais certo com o seu marido? É demônio, irmão. Vamos orar. Vai orar, irmã. Vai orar. É vontade da carne. É desejo espiritual. São demônios, irmão, que quer desfazer sua família, quer destruir o seu lar, quer separar você do seu marido, quer separar você da sua esposa, quer tirar você, jovem, de perto da sua mãe, de perto do seu pai. É demônios, irmão. É demônios, irmão. É demônio. Vai orar que isso passa, vai orar que isso melhora, vai orar que Deus vai dar vitória para você, em nome de Jesus Cristo, irmão. Deus, ele é fiel. Eu vou abrir, querendo ou não, Satanás, eu vou abrir o mundo espiritual para você aqui, irmão. Irmão, nada é no mundo físico, é tudo espiritual. O que você passa, a enfermidade que você enfrenta é demônio, é espírito maligno. Vou mostrar você dentro da palavra de Deus, irmão, que é espiritual, é demônios, é demônio. O que você está passando, o mundo espiritual, o inferno, os espíritos malignos quer destruir você, quer destruir pessoas, irmão. Fazem macumba na cachoeira, na mata, no cemitério, bota o seu nome, leva os seus filhos, irmão, leva o nome dos seus filhos e bota lá, no pé da Iemanjá, no pé do tranca-rua, do Exu Caveira. Mas isso hoje tudo vai cair por terra. Deus está desvendando para você. Vai orar que você vai ficar bom, vai orar que o câncer vai sumir, vai orar que a depressão vai sumir, vai orar que a sua enfermidade, a sua dor, essa dor que nunca some, mano, dor de cabeça, dor de coluna que nunca some, isso é macumba, é feitiçaria, é Satanás. Eu oro agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa, repreende esses demônios na vida de todos esses que vão ver esse vídeo, Pai. Repreende em nome de Jesus Cristo, Pai. É o mundo espiritual, irmão. É o mundo espiritual. Imagine você. Você não está vendo. Tem demônios ao derredor seu, bramando como leão. Eles querendo te matar, mas eles não podem tocar. Lembra de Jó que eu falei para você? O diabo permitiu a Deus para tocar em Jó. E Deus permitiu, mas deu vitória. O diabo, ele não pode te tocar. Para o diabo tirar a sua vida, irmão, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele tem que pedir permissão a Deus, irmão. Ele tem que pedir permissão a Deus, porque ele não pode te tocar. Ele não pode, mas ele pode te tentar, irmã. Ele pode preparar situações por você trair a sua esposa. Isso é demônio, irmão. É demônio da traição. Esses negócios da internet. Filho mata pai, pai mata filho. Meu irmão,
não. Olha, meu irmão, isso são demônio. Pai fica com filha. Isso é demônio, irmão, que faz acontecer isso. É o espírito de pombagira. É o espírito de pombagira, irmão. O espírito de pombagira ataca as mulheres. Deixa elas, irmão. Deixa elas assediadas. E elas começam no seu coração querer pecar contra o seu esposo, contra o seu namorado. E muitos irmãos, antes de cometer o ato do adultério, elas se pintam, elas se maqueiam, ela faz tudo, irmãos. E muitas vezes elas não sabem nem o que está fazendo. Muitas vezes a pessoa só vê depois que fez e fica triste, abatida e até mesmo querendo se matar. Irmãos, isso é um espírito de pombagira e esse espírito está repreendido em nome de Jesus Cristo. Tudo, irmãos, é demônio. Tudo é espírito maligno. Vou contar 2 testemunhos meus, para você ver como é que é o mundo espiritual. Uma certa vez, irmão, eu tive um sonho, e nesse sonho eu via um gato pendurado, se balançando para lá e para cá com a corda no pescoço. E eu acordei com aquele sonho, tendo aquela visão na minha mente de um gato pendurado, com a corda no pescoço, se batendo para lá e para cá. Presta bem atenção no testemunho, nessa palavra. E eu acordei com aquela visão daquele gato. E foi passando, irmão, os dias. Olha bem o mundo espiritual. Por isso tem que estar orando, por isso tem que estar vigilante. Tem que estar atento, tanto ao mundo físico, tanto ao mundo espiritual. Porque se você estiver no mundo físico, você vai ver as armadilhas de Satanás. Se você estiver no mundo espiritual, você vai estar vendo as armadilhas de Satanás contra você. E aquela visão daquele gato balançando para lá com a corda amarrada no pescoço. E passou alguns dias, eu até esqueci desse sonho, dessa visão. Dentro de 2 semanas, irmão, mais ou menos, começou a me dar um catarro na garganta. E aquele catarro, irmão, e eu tossindo, e eu muitas vezes andando, cansando, e aquele catarro seco, a minha voz já estava ficando meio rouca. E de repente, irmão, eu ficando a primeira semana com esse negócio no pescoço, com esse catarro no pescoço, essa canseira, e a minha voz enfraquecendo. E veio, irmão, na minha mente, o gato pendurado com a corda no pescoço. O gato, irmão, quem fala que não pode ficar com gato na mão? Muitos falam, antigamente falavam, que o gato transmite asma, não é isso? Transmite asma, e as pessoas asmáticas não podem ter gato, né? E veio isso, eu falei assim, veio na minha mente, meu filho, isso é uma feitiçaria que fizeram para você. E qual foi a minha atitude? Muitos irmãos já procuraria um médico. E o médico ia falar o que para essa pessoa, né? Ela chegasse lá com isso.
falar que já tinha um mês com esse problema, esse catarro, a voz. Ele já ia falar para você que você é asmática. Ia passar uns remédios para você, e daquele momento, você comprou o remédio, você aceitou a doença na sua vida. Mas Deus me falou que era uma obra de feitiçaria para mim. Olha bem, irmão. E eu não aceitei e fui orar com fé. De preferência nas madrugadas, que é gostoso. E fui orar e falei para o Senhor, e falei para o diabo: diabo, eu sei que é você. Você está pensando que eu não sei que é você? Mas com fé, irmão. Eu sei que é você, eu sei que é uma obra de macumbaria para mim. E hoje, Satanás, isso cai por terra em nome de Jesus. O que aconteceu, irmão? Aquele catarro na garganta, aquela fraqueza, aquele peito dolorido. No dia que amanheceu, acabou. O que eu aprendo, irmão? Se você está orando, vigilante, você tá ligado nas coisas espirituais, você sabe o que é de Deus e o que é de Satanás. De Satanás nós vencemos em oração e jejum. Fosse outro, ia ser um asmático, ia para o médico, ia pegar os remedinhos, ia ficar com aquilo na boca. Né, irmão? Ia aceitar a doença. Não, mas o mundo espiritual é assim, você tem que estar ligado. E aquele catarro no peito sumiu. Porque eu sabia que era uma macumba, Deus me mostrou. Deus mostra para você, porque muitas vezes você não está atento, você não ora, e você passa por aquele problema. Então, muitas vezes, irmãos, não é doença para médico, é doença para Deus. É doença para você ir orar com fé e acreditar. E Deus vai te dar vitória. Olha como é que é o mundo espiritual, meu irmão. Olha como é que o mundo espiritual é. A sua enfermidade, irmão, a sua enfermidade não é física, é espiritual. Vai orar e você vai contar a benção aqui nesse canal, Pastor Nelson. Eu recebi vitória. Você vai comentar aqui que recebeu vitória. Você foi abençoado, porque a sua doença não é física, é espiritual. Vou contar mais um testemunho que aconteceu comigo. Uma certa vez eu fui dormir numa casa de uma mulher. E nessa casa, chegou na hora de dormir, a minha esposa foi para o quarto, ela mostrou o quarto que nós ia dormir. Minha esposa foi para o quarto dormir. E eu fiquei lá na sala. E dormi na sala. E de repente, irmão, eu vi alguma coisa puxando o meu pé. Puxou meu pé, eu acordei, olhei. Pensei que era minha esposa me chamando para ir dormir, não era. Aí quando eu estava mais um pouquinho ligado, irmão, puxou de novo meu pé, olhei, aí de repente nada. Aí eu fui para a cama, né, irmão? Vou confessar a vocês que me deu um medinho, né, por sentir alguma coisa puxando meu pé. Fui lá para a cama, irmão. Ali agarrei minha esposa ali. Entendeu? Agarrei minha esposa e dormi. E naquela noite, irmão, Deus me deu uma visão, um sonho. No sonho, eu ouvia uma batida de batuque, aquelas batidas de tamborina, macumba, irmão. Aquele barulho que os macumbeiros faz lá nos batuque de macumba, lá fora da casa. E quando eu ouvi, eu levantava, irmão, e eu abria a janela. Tinha 4 demônios falando que queriam entrar dentro daquela casa.
E eu ali naquela visão, naquele sonho, eu falando, não, aqui vocês não entram, não entrem, e eles falando que ia entrar, e eu falando, não, aqui vocês não entram, porque hoje eu estou aqui, vocês não entram aqui. Não, mas nós queremos entrar, porque essa casa é nossa. Com certeza, irmão, quem morou naquela casa ali, mexia com feitiçaria, macumbaria. Por isso que é importante, irmão, quando você for alugar uma casa, ou comprar uma casa, ver de quem era essa casa, o procedimento da pessoa, porque senão vocês podem entrar no estreito, irmão. E eu ali naquela luta, aqueles 4 demônios, era o pequenininho, o maiorzinho, irmão. O pequenininho que era brabo, o demônio pequenininho que era brabo, mas era brabo, eu entro, eu falando que não entra, eu entro, eu vou entrar, que essa casa é nossa, e eu falando, essa casa não é de você, e eu naquela luta, irmão. Aí eu perguntei o nome daqueles demônios. O pequenininho falou assim, eu sou a fúria. O outro falou, eu sou a raiva. O outro falou, eu sou o desânimo. E o outro falou assim, eu sou a tristeza. Aí eu falei para eles assim, então é vocês, né? Que atacam esses crentes dentro da igreja, esses crentes que estão desanimados dentro da igreja, fica com raiva, triste, desanimado, né? É vocês aí, falavam, é nós mesmo, que bota esses crentes para ficar dormindo, triste, desanimado dentro das igrejas. Nós vamos entrar aí, e eu acordei com aquele sonho, mano, ainda era de madrugada, acordei arrupiado, falei com a minha esposa, e eu fui lá querer falar, né, irmão, para os moradores. Bati na porta, e quando depois de 10 minutos, apareceu a mulher, e eu falei com ela, minha filha, vamos morar aqui, que eu tive um sonho aqui, os demônios queriam entrar, e ela, então tá bom, e voltou a dormir, então deixei para lá, né, irmão. Tem pessoas que não levam as coisas sérias, irmão. E o diabo não brinca. O diabo, ele não brinca, irmão. Leva as coisas de Deus a sério. Tem demônios ao seu redor querendo te matar, porque o salário do pecado é a morte. Tem demônios preparando, eles arquitetam, eles armam, ele bota na mente das pessoas para tirar a sua vida. É demônios que bota na mente, irmão, das pessoas e tirar a vida do outro. São demônios, irmão. O espírito da morte, eles botam porque eles precisam de um escravo, um instrumento para tirar a vida do outro. Isso são demônios, irmãos. Discussões, difamações, tudo isso é demônio. Brigas entre família, entre filho, entre esposa, isso é tudo demônio. Vai orar, irmão. Vai orar que os demônios querem acabar. Eu estou desvendando o mundo espiritual a qual eu passei e vivi. E tem muitos aqui para te contar, meu irmão. Tem muito. Tudo é o mundo espiritual, meu amigo. Há vários demônios para ficar te atentando na terra, falando no seu ouvido. Eles não querem que você lê, eles não querem que você pregue, eles não querem que você jejua, eles não querem que você ora, eles não querem que você passe tempo na Bíblia, eles querem que você passe tempo na televisão, eles querem que você passe tempo no YouTube, eles querem que você passe a maioria do tempo no mundo, nas coisas mundanas, bebendo cachaça, porque o seu Deus, ele é vivo, porque se você buscar ele, você vai começar a ouvir a voz dele, como fala lá em Deuteronômio, se ouvir a minha voz e andar nos meus caminhos e guardar os meus mandamentos e não desviar nem para a esquerda, todas essas bênçãos virão contra você e te alcançarão, porque quando você começar a dar lugar a Deus, porque o seu Deus é vivo, ele ouve, ele vê, se
Se você começar a tirar momentos, deixar de ficar 2 horas, 3 horas no WhatsApp, no Facebook, se você ficar 2 horas e 3 horas ouvindo Deus, orando, buscando a Deus, você vai começar a ouvir a voz de Deus e você vai começar a ser abençoado. O diabo, irmão, ele fica toda hora colocando na sua mente, falando no seu ouvido, que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Sempre tem algo para você fazer. Porque ele não quer. Ele não quer que você lê Bíblia. Ele não quer que você jejua. Ele não quer que você ora. Ele não quer que você lê a palavra de Deus. É demônios, irmão. Demônios, eles ficam sussurrando no seu ouvido, eles ficam jogando na sua mente, faz isso, faz aquilo, ele lembra você de algumas coisas, quando você vai ler a palavra, quando você vai orar, começa a te dar sono, porque ele não quer que você ore, porque quando você começar a orar a Deus, ele vai mover o céu por você. Quando você começar a orar, quando você começar a buscar a Deus, irmão, Deus, ele vai mover a tua vida. E outra coisa que eu vou passar, outro segredo do mundo espiritual. É muito importante, irmão. Tudo que você tiver na sua vida, que venha de Deus. Tudo que você conquistar na tua vida, que não seja de maneira ilícita, que seja de maneira que você rouba, passa por cima de alguém. Tudo que você venha ter na sua vida, que seja de Deus para você. Porque tudo que Deus te der, irmão, isso eu vejo, eu vi e sei, é testemunho, é aprendizagem que eu estou passando para você. Tudo que você tiver for Deus que te deu. O carro é Deus que te deu. O diabo não vai poder tocar nele. O diabo não vai poder botar defeito para ele ficar indo na mecânica toda hora. O diabo não vai poder consumir a sua gasolina. Sabe, você vai lá, bota R$100, parece que não é nada. O diabo não vai poder sugar a sua gasolina, que Deus te deu. A sua casa, irmão, tem pessoas que moram dentro da casa. E ele não gosta de ficar dentro da casa. Se foi Deus que te deu, o diabo não vai poder botar esse desânimo, essa tristeza. Tudo que Deus te dá, irmão, por mais que seja pequeno, o diabo ele não pode tocar. Vai ser bênção pro resto da sua vida. Mas tudo aquilo que você conseguir sem Deus, tudo aquilo que você lutar para querer com as suas próprias forças, tudo isso vai ser difícil na sua vida. Vai dificultar a tua vida, porque o diabo vai ter acesso. Se você conseguir um carro que você passou por cima do outro, isso é diabo. O diabo, irmão, vai te atormentar com esse carro. Ele não vai sair da oficina, porque não foi de Deus. Se você passar por cima dos outros para obter uma casa, roubar, defraudar, comprar e não pagar, o diabo vai te destruir. Se você vive no mundo, pega as coisas do mundo, a palavra de Deus fala, aquele que constitui inimigo, amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é aprendizagem, irmão. Coisas que aconteceram na minha vida. Não estou passando mentira. Tudo que você consegue na oração. Espera em Deus, irmão. Não passa na frente de Deus, porque se você passar na frente de Deus, tudo que você tiver vai ser amaldiçoado. O diabo vai poder botar a mão, estragar, botar defeito, mas tudo que Deus te der,
tudo vai ser abençoado e nunca vai ter defeito. Vai ter 1 ano, 10 anos, 20 anos, aquilo vai estar funcionando, porque foi Deus te deu, e tudo que Deus te deu é bênção, não envelhece, não estraga, porque é de Deus. Mas se você passar na frente de Deus, você vai passar um vento. Você vai passar um vento. Agora, tudo que eu falei aqui, eu vou mostrar para você na Bíblia, que tudo é demônio. Tudo na Bíblia. Todas as enfermidades é demônio. Tudo. Talvez estou falando com pessoas que estão com câncer aí, talvez é macumbaria. É orar. É curado. Talvez estou falando com pessoas que estão com depressão. É demônios. É só orar. Dores que nunca sumiu 10, 20 anos com dor. O que é isso? É demônios. Está no leito há 2 anos, 1 ano. E médico não vê nada, é doença, é demônio. É só orar que você vai ficar curado. Às vezes está paralítico. De repente ficou paralítico. De repente ficou cego. De repente ficou mudo. De repente deu problema no coração. Não, isso é macumbaria, feitiçaria. Eu repreendo em nome de Jesus e você vai ser curado. Ora e você vai ser curado. Ora com fé, você vai ser curado. Vou mostrar para você aqui algumas coisas que era demônio na palavra. Era tudo demônio. Por isso que ele fala para você orar. Orar. Quando você ora, esses mal não vêm sobre a tua vida, a não ser que é a permissão de Deus. Porque não é porque você ora, porque você lê Bíblia, porque você jejua, que você está livre das provações de Deus. Porque Deus prova você se Ele quiser. Deus provou Jó. Jó orava de madrugada, Jó orava para os seus filhos morreram. O que Deus quer ver é a sua fidelidade, é o seu amor. Deus quer ver no momento difícil. Abraão, mata seu filho. Mata o seu filho. E Abraão foi lá para matar o filho mesmo. Aí gritou, não, faz isso não, Abraão. Abraão amava, era Deus. Você está amando quem? Seus filhos ou a Deus? Está amando a quem? Seu carro ou a Deus? Está amando mais a quem? Vou mostrar aqui dentro da Bíblia, irmão. Lá no livros, irmão, de Lucas, capítulo 8, versículo 28, 29, fala do endemoniado de Gadara. Fala de um homem que vivia, aqui já fala endemoniado gadareno, então aqui já está falando que ele tinha um demônio, né, irmão? Mas para aquelas pessoas que viviam naquele povoado de Gadara, eles não sabiam que era um demônio. Eles não sabiam que era um espírito maligno. Presta atenção no tudo que eu falei no mundo espiritual. Se depois dessa mensagem você continuar com esse monte de enfermidade na sua vida, é porque você vai para a oração. De preferência 2h30, 3h da manhã, tá, irmão? 2h30, 3. Aí que a enfermidade, some. Porque a palavra de Deus fala assim, eu amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada me acharão. Tá vendo, irmão? Então lá tinha um homem, irmão. Um homem que tinha um problema. Que ele era muito, como é que se fala? Ele tinha algo na sua vida, irmão, que ele ficava possesso. Ele, de repente, irmão, ele queria bater nos outros, quebrar. Tá entendendo, irmão? Para muitas pessoas ali, irmão, o que eu quero falar aqui é uma loucura, é um homem louco. Levar ele para psiquiatria, lugar de doidos. E quero falar que tem muita gente, irmão, nesses locais de psiquiatria, Adalto Botelho, esses lugares que ficam essas pessoas
com esses negócios de loucura, muitas vezes não tem nada de loucura, são demônios, irmão. Macumba, feitiçaria, magia negra que fizeram para essas pessoas, e eles estão lá, que a pessoa não sabe que é um demônio, que é esse homem aqui. Com certeza essas pessoas falaram que era um louco. Precisava de remédio, precisava de levar para o médico, precisava levar ele para um psicólogo, para um psiquiatra. Mas nada disso era, irmão. Era uma doença espiritual. Era uma doença para Deus. E aquelas pessoas, não sabendo que aquilo era um demônio, irmão, muitas vezes pegava ele e amarrava ele com correntes. Tá entendendo, irmão? Que aquele homem era muito agressivo. Então, ele, de alguma maneira, irmão, ele tentava conter aquele homem. E ele vivia próximos aos cemitérios, irmão. Olha a conduta do homem. E de alguma forma, irmão, pela agressividade dele, eles pegavam e amarravam ele com corrente. Mas nem corrente suportava ele, irmão, que ele quebrava. E eu tenho certeza que todas as pessoas daquele lugar, irmão, tinham medo dele. Ele não era uma pessoa que poderia ficar perto da sociedade. Praticamente esse homem era desprezado. Porque ninguém sabia que era um demônio. Para muito aquilo era uma loucura. Um homem que tinha um problema agressivo e tinha que ser tratado. Mas aí, quem aparece? Jesus. Jesus foi lá só por causa dele. E você que vai ver esse vídeo, ele vai até você agora. Sinta ele aí. Xalabassuriandalaba. Sinta ele aí, irmão. Sinta aí esses demônios saindo da sua vida, essas enfermidades caindo por terra. Sinta ele aí que ele vai chegar aí. Assim como ele chegou para aquele homem, ele vai chegar aí. E as enfermidades vai cair por terra. E logo que Jesus chegou, irmão, aquele homem, para que muitos eram loucos, caiu, se prostrou diante dele e perguntou se Jesus viesse para atormentar ele antes do tempo. Jesus, cala-te. E Jesus perguntou, qual é o seu nome? E ele falou, Legião, porque nós somos muitos. Então aquela agressividade daquele homem, irmão, é porque ele tinha muitos demônios sobre a vida dele. Quantas pessoas você conhece que passa por isso, irmão? E agora você sabe que é um demônio. E Jesus vai e expulsa aquele demônio. E agora aquele homem começa a desejar, a querer, a estar com ele, a evangelizar. Irmãos, se não expulsar o demônio de uma pessoa, aquela pessoa, você nunca vai estar bem com aquela pessoa nunca vai nunca vai estar bem. Enquanto ela tiver com aquele demônio, aquela pessoa vai ser ruim, aquela pessoa vai ser agressiva, aquela pessoa talvez vai ser uma pessoa invejosa, uma pessoa que dá trabalho. Mas se você expulsar o demônio dele, e aquele homem muda. Aquele homem, aqueles espíritos saiu e volta a ser um homem natural, um homem de Deus. Tem muitos assim, irmão. Aí eu não se dou com meu pai, não se dou com minha mãe, não se dou com meu irmão por causa disso. É um demônio. Na igreja tem uma irmã que só traz problema, é um demônio. Tem uma irmã que só traz fofoca, é um demônio, irmão.
Lá no grupo das irmãs não dá certo, tem briga, tem isso, tem discussão, tem discórdia. É um demônio, irmão. Se não expulsar o demônio, o problema não sai, a pessoa não muda. Mas se você expulsar o demônio, a pessoa muda, irmãos. Porque o problema não está na pessoa, está no demônio que está nela, o demônio que está nela. E tem muitos assim, irmão. Eu vou contar mais um testemunho. Eu não sei quantas horas vai ser esse vídeo. Não importa. Quem vai querer ver, quem vai querer ouvir, não importa. Só que eu estou desandando o inferno para vocês. Vou contar mais um testemunho depois. Estou mostrando aqui, tá? Mas esse homem era um demônio. Você viu, né? Era um demônio, era agressivo. Poderia levar ele lá para o hospital que não ia resolver nada. Psiquiatra não ia resolver. Psicólogo piorou ainda mais. Era um demônio, vocês viram. Uma certa vez, irmão, eu fui no monte com um jovem, eu subia muito monte. Confesso a vocês que agora estou com 54 anos, não subo mais o monte. Por isso que agora eu entendo a palavra de Deus. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Então, tudo que você tiver a fazer, irmão, faz na tua mocidade. E graças a Deus, eu fiz muita coisa para Deus na minha mocidade. Porque quando você chegar na sua idade, irmão, você não vai ter força para quase nada. E eu subia muito o monte, subi com esse jovem, nós ficamos lá no Mochoara 3 dias e 3 noites, orando e jejuando. E nós descemos cheio do poder mesmo, cheio da graça. Eu fui pedir um pão, falando em mistério, e me falou, esse rapaz aí não é brasileiro, não. Eu estava falando em mistério, fui pedir um pão. E de noite, irmão, eu saí, fui querer visitar uma igreja, mas eu ia em outra igreja, irmão. E eu passando num certo lugar, existia aquela igreja Cristo Verdade que Liberta, e eu não entrava nessas igrejas, irmão. A gente sempre entra na Assembleia, essas coisas, né? E naquela hora eu estava indo para a Assembleia, mas no meio do caminho estava uma Cristo Verdade que Liberta e o Espírito Santo. Entrei. Falei, meu Deus. Eu entrei, sentei lá no finalzinho, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu lá estou sentado com meu paletó na mão, muito simples, irmão, porque eu sou uma pessoa simples, graças a Deus. E tô lá quietinho na minha, se Deus mandou entrar aqui, tem uma mensagem aqui para mim. E eu cheio da graça, irmão. Cheio da graça. Eu tava ali só no céu. Porque quando você ora e jejua muito, irmão, você não fica na terra, você fica no mundo espiritual. E de repente, irmão, o pastor lá, o altar lá cheio de pastores bem vestidos e tal. E o pastor, irmão, quando estava quase chegando na mensagem, levanta e fala assim, olha, irmão, hoje eu vou quebrar aqui a rotina, o processo nossos aqui. Tomara que o pregador que veio não fique com raiva de mim, mas vou fazer a vontade de Deus. E nós não temos esse costume, irmão, de botar outra pessoa que nós não conhecemos pregar, mas eu vou fazer o que Deus me manda. Se Deus me mandou é porque Ele tem um mistério aqui para nós. E o irmão apontou lá para mim, nós hoje vamos ouvir aquele varão que está lá atrás com o paletó. Não, bota seu paletó, irmão, vamos, senta aqui, que o Senhor hoje vai trazer mensagem para mim. E eu indo para lá, irmão. E o Espírito Santo fica ligado na igreja, meu filho. E onde o Espírito Santo me levou, irmão? Segundo Crônicas, capítulo 7, que fala da descida da glória e do fogo de Deus. Olha bem, irmão, só Jesus. E comecei a pregar lá, irmão, um movimento na pregação, a glória de Deus, o poder vai entrar neste lugar. E no final, eu falei, vou levantar a mão aqui, onde tiver um espírito maligno, ele vai cair por terra. Onde tiver uma enfermidade, vai cair por terra. Irmão, começou a cair um monte de irmão lá, tudo endemoniado. E o pastor falou assim, que é isso, pastor? Né? Está tudo endemoniado, tudo com espírito maligno, irmão. Esse povo dá trabalho para pessoas muito, olha, tudo espírito maligno. Caiu tudo com Bíblia assim, irmão, tudo demônios, tudo espírito. Por isso que nós temos que andar, irmão. Eu levantei a mão, quando eu levantei a mão, falei para cair todo espírito, mas todo enfermeiro, caiu tudo enfermo. E pessoas foi contando bênçãos. As enfermidades, demônio foi caindo por terra, irmão. É demônio, meu irmão.
É por isso que o homem de Deus, irmão, tem que consagrar a Deus. Para você destruir o plano do inferno, para que aonde você passar, seja curado e demônios venham cair por terra. A palavra de Deus fala que a sombra de Pedro curava. Por onde Pedro passava era curado. Paulo, tinha um lenço do Paulo, meu irmão, que era curado. Aquele monte de irmã dentro da igreja, com Bíblia, uma Bíblia. E o demônio gritando, eu não mandei você ir lá naquele lugar. Por que você foi lá? Eu falei, eu fui lá para isso. Entendeu, irmão? Então esse homem aqui de Gadara, irmão, não era o homem, era um demônio que estava nele. E assim é muitas vezes nas pessoas. Não é enfermidade, não é dor, não é isso, não é aquilo, não é câncer, não é nada. É demônio. Se você tiver fé, vai para a madrugada e Deus vai te curar. Outra aqui também, irmão. Uma certa vez, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, irmão, fala que quando Paulo chegou numa aldeia chamada Filipos para pregar o evangelho, irmão, e sempre que Isaías, né, para pregar o evangelho, com uma menina, tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava, uma menina ela adivinhava, irmão, e aquilo trazia muito lucro para aquela cidadezinha. Mas muitas pessoas não achavam que era um demônio que estava naquela pessoa. Hoje que tem pessoas dentro da igreja revelando a adivinhação, irmão. Eu vejo isso na sua mão. Pergunta aí o que é, ele não sabe te dizer. Eu vejo você passando uma ponte, isso é o quê? Não sabe. Ele está querendo adivinhar. Porque a revelação de Deus, irmão, a revelação de Deus é completa. A revelação de Deus é certeira. Tá, irmão? E verdadeira. E aquela menina, irmão, sempre que eles passavam naquele lugar, aquela menina começava a gritar. Esses homens que estão aqui pregando a palavra de Deus, eles pregam o caminho que leva vocês a Deus. E todo dia aquilo. E ninguém achava que aquilo era um demônio, irmão, naquela menina. E Paulo, uma certa vez, ficou meio irado com aquilo, aquela menina sempre exaltando eles, irmão. E chegou para ela e falou assim, espírito de adivinhação, sai dela, em nome de Jesus. E aquela menina, aquele demônio saiu. Era um demônio, irmão, que fazia que aquela menina ficasse adivinhando que a menina tinha um demônio. E a família daquela menina convivia com ela, com um demônio dentro da casa. Quantos que estão convivendo com demônios dentro, próximo de você, dentro da sua casa, e você não sabe? Entendeu, irmão? É demônios. Aquela menina tinha um demônio que fazia ela ficar adivinhando. Só que ela adivinhava só coisa física. Porque o diabo, irmão, ele não tem poder para adivinhar aquilo que é espiritual. Ele não tem poder de adivinhar o seu pensamento. Ele não tem poder para isso. Porque ele não é onisciente. Entendeu? Ele não é onipresente, ele não é onipotente. Onipresente, onisciente é Deus, onipotente é Deus, o diabo não é. E quando aquela menina, irmão, o demônio saiu dela, aí os patrões, os grandes, os políticos ficaram com raiva e prenderam Paulo e Silas e bateram nele muito. E o que ele fez lá preso, irmão? Vamos logo para frente. O que ele fez lá preso? Ele cantou e orou. Ele falou assim, Silas, vamos orar, vamos cantar. E quando eles começaram a orar, e quando eles começaram a cantar,
as cadeias se quebraram, as portas se abriram. É isso que vai acontecer na sua vida. Começa a orar, começa a cantar, começa a jejuar, as portas vão se abrir, as correntes vão se quebrar, você vai ficar bem, as enfermidades vão sair da sua vida e Deus vai te curar. E lá em Mateus também, irmão, capítulo 17, 14, 21, fala do menino lunático, o menino. Aquele ali, irmão, é tipo aquelas pessoas que têm a doença pilipsia, que dá ataques, tá entendendo? Que ele chega a espumar a boca. Isso é um demônio, irmão. Ali, dentro da Bíblia. Ele pulava no fogo e na água. Mas ninguém sabia disso. O pai dele somente falou que o filho dele era doente, atormentado. Que levou ele para vários médicos. Mas isso não é doença para médico. A sua doença não é para médico. É para Deus, irmão, mostrar a tua glória. Jesus, uma certa vez, uma pessoa fez a pergunta para Jesus, esse menino nasceu cego, irmão. Jesus, o que esse menino fez para ele nascer cego? Quem pecou? Foi seu pai, foi sua mãe? E Jesus falou, não, esse menino nasceu cego para a honra e para a glória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Entendeu, irmãos? Então, o pai desse menino não sabia que era um demônio. Ele sabia que ele tinha uma doença, que era uma doença conhecida, ele babava. E é um demônio, irmão. A palavra de Deus que os discípulos não podiam expulsar aquele demônio. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falou com o espírito maligno, imundo e surdo, sai dele. E ele saiu. E aquele jovem veio novo, diferente. Porque enquanto você não tirar o demônio, enquanto você não tirar as coisas erradas da sua vida, enquanto você não tirar as brechas, enquanto você não deixar de contar mentira, enquanto você não parar de roubar, enquanto você não parar de prostituir, fazer macumba, feitiçaria, o diabo, ele vai estar sempre te atormentando. Aquele menino lunático era um demônio, tá ali, ó. Jesus expulsou ele. E lá em Mateus 12, 22, 26, fala do menino que era cego e mudo, irmãos. Cego e mudo. Ele era cego e mudo. Quem fala que uma pessoa dessa tem um demônio? É uma enfermidade normal que muitas vezes tem. O cego e o mudo. Tem pessoas que é cego e mudo, irmão. Mas esse aqui era um demônio. Entendeu? Era um espírito maligno. E Jesus teve autoridade. Mas para muitos era o quê? Isso é uma doença normal. Tem que levar ele lá no oftalmologista. Tem que levar ele nas pessoas que cuidam do ouvido. Né, irmão? Tem que levar ele para o médico. Mas não era doença para médico. O pai não sabia. O pai levou para um monte de médico, irmão, eu creio. Mas quando chegou diante de Jesus, sabe o que Jesus falou? Que ele era surdo. Então, se você não falasse o nome do demônio, ele não ia te ouvir, não ia sair. Tá entendendo? E Jesus chegou diante dele e falou: espírito imundo e surdo e cego, sai dele. E aquele menino voltou a ser normal. Ele voltou a ouvir e ele voltou a ver. E aquela agressividade acabou, irmão. O mundo espiritual é assim. Se você dá uma brecha, irmão, ele entra e coloca enfermidade em você. Ele entra e muitas vezes ele muda totalmente a sua vida.
Muitas vezes você era uma pessoa que trabalhava, inteligente, tinha sonhos, e hoje você mudou. Hoje as pessoas olham para você, o que aconteceu com ela? Ela trabalhava, era inteligente, ela fazia isso. O que aconteceu com ele? Que agora ele está parado, está como um louco. É um espírito maligno, é um demônio, é macumbaria, é feitiçaria, é bruxaria. Que essas pessoas de noite vão fazendo a ruindade. E nós temos que estar dia e noite orando, jejuando, lendo a palavra e buscando a Deus. Vai orar. E tudo isso da sua vida vai sumir. Todo o mal vai sumir. Toda tristeza, alegria vai reinar, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a cantar, você vai ser aquela filha normal de novo, você vai ser o pai normal, você vai ser a mãe. Vai orar, depende de você, meu irmão. Vai orar com fé, meu irmão. Vai orar com fé, meu irmão. Vai beber aguinha, lembra da aguinha? Que aqueles antigos, os irmãos iam orar, sempre tinha um copinho d'água, tinha um lencinho para chorar. Vai, leva a aguinha, meu irmão, leva um pão, pega lá no capítulo lá de Êxodo 23, 25 ou 25, 23, fala lá assim, ó, e eu abençoarei o seu pão, abençoarei a sua água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Vai nesse capítulo e versículo, irmão, e você vai ver Deus tirar todo o mal sobre a tua vida e Deus vai te abençoar. Vai orar, meu irmão, aí você vai ver que os demônios vão mudar, você vai mudar. Mas você quer mudança? Ou você quer continuar vivendo do jeito que você vive, irmão? Uma vida parada, uma vida derrotada, uma vida que não tem alegria. Você conseguiu tanta coisa, mas você não é feliz. Você conseguiu tanta coisa, mas a tristeza, a angústia invade o seu coração. Você tem dinheiro, tem casa, mas você não aguenta. Você ainda é desanimado, é triste. Você tem tudo e é triste. Sabe o que é isso? Alguém fizeram macumba para você, o seu nome está lá na mata, está na encruzilhada, está na cachoeira, está lá, irmão, na maré, está no rio, na praia, está lá no cemitério, o seu nome está lá, uma peça íntima está lá, o seu nome não está, o seu casamento está certo, não está dando certo, está lá na macumbaria. Se você orar, Deus vai mudar o seu cativeiro. E o mundo espiritual vai cair por terra. Lembro que para cada pessoa tem mais de 2 demônios para ficar atormentando. Mas Nelson, aqui o final agora, mas Nelson, nós não podemos mais fazer nada nesse momento, só ficar orando e jejuando, porque Deus colocou nós aqui. Por isso mesmo, irmão. Porque Deus tem que provar para Satanás. Deus tem que provar para Satanás. E para aqueles que caiu com ele, que foram enganados com ele, caíram para a terra. E provar para aqueles anjos que ficaram submissos a Deus, escolheram amar a Deus, ser submisso a Deus, reconhecer a Deus. E provar para eles, irmão. Mesmo nós, sendo carne, sendo homem, não tendo nenhuma poder, mas nós possamos vencer através de Deus. E quando você vence, quando você rejeita as práticas pecaminosas, quando você rejeita o mundo, mas você escolhe viver com Deus, você mostra para o diabo e mostra para os anjos lá em cima que Deus estava certo.
E Deus vai provar para o Satanás, irmão, que nós, com todo, vai provar para nós que toda a nossa fraqueza, mas com Deus nós somos fortes. E nós vamos chegar lá no céu, sendo fiel e buscando a Deus. Mostrar que vale a pena servir a Deus. E Deus vai mostrar para o diabo que ele fez a escolha errada. E nós fizemos a escolha certa. Irmãos, fica com essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar vitória. Que você possa entender. Eu desvendei para você que o mundo espiritual. Agora você está sabendo que nada que está acontecendo com você é nada físico, mas sim espiritual. Então busca força, ora, jejua, fala com Deus. E Deus também vai desvendar o mundo espiritual para você. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Nelson e esse é o canal da verdade. Compartilha, dê um like, comenta, se inscreve aí, irmão, no meu canal, me ajuda aí, tá bom? Seja um ouvinte das minhas mensagens, tá bom? Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Nelson e esse é o canal da verdade. Amém? Fique com Deus.